que vai ser provavelmente nessa primeira parte da aula de hoje, aqui na primeira metade, né? E na segunda metade eu vou falar um pouco sobre redução de dimensionalidade e alguns outros algoritmos de visualização de dados aí, né? E aí a tarefa dessa semana vai ser sobre esse assunto, né? Aí semana que vem eu ainda acho que vou mexer um pouco, tá? Então talvez eu traga mais coisa para cá, talvez eu coloque Anomaly Detection aqui também. Vamos ver como é que vai ser hoje, aí talvez a semana que vem eu dê uma mudada. Mas para hoje são esses dois tópicos aí, tá? Então, essa parte de regressão, eu falei para vocês já em alguns outros momentos que a gente ia entrar nesse assunto talvez um pouco mais adiante, né? É, tô só com a caneta preta, bom, não tem problema. É, deixa eu só ver se ela tá funcionando aqui. Só um pouquinho, gente. Acho que minha ferramenta de anotação aqui tá. É. A diferença principal, vou partir já para esse aqui, que daí eu posso usar essa ferramenta aqui mesmo. É, a ideia é a seguinte: vamos supor que a gente estava tratando, na verdade, até o momento, problemas de classificação, né? Onde a gente tem duas classes lá, sei lá, essas duas aqui, né? E nosso objetivo era tentar achar um classificador linear, né? Em alguns casos não linear, né? Que separa uma classe da outra e, se fosse o caso linear, esse cara era parametrizado com um vetor W aqui, de tal maneira que quando aplicado nas features, né, um produto interno desse cara com as features, mais um bias aqui, né, isso aqui é o que fornecia a nossa decisão. No caso, se isso fosse positivo, estava de um lado, se fosse negativo, estaria de outro, né? Então, isso aqui fornece meio que a separação entre as classes. Agora, nesse caso, nesse novo caso aqui, né, de análise, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter também dados descritos por features, né? Pode ser uma ou várias, né? E aí o que a gente quer é uma espécie de linha aqui de tendência. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com modelos lineares, né? Vai ter uma linha de tendência desses dados aqui, ou seja, uma espécie de um fitting que a gente faz de uma reta, ou mais para o final da aula de hoje, de alguma coisa que seja não linear, ou que acompanhe, digamos, essa trajetória dos dados aqui, né? Então, esse tipo de problema, ele é um problema de regressão, né? Esse aqui é regressão, classicamente, né, se usa essa diferenciação. E esse aqui é um problema de classificação. Mas a parametrização é a mesma. Nesse caso aqui, eu tenho um W, no caso linear, né, um WTX mais W0, que hora vai ser positivo, hora vai ser negativo. Eu vou usar isso aqui para fazer essa separação. E aqui a minha predição ela é simplesmente real, né? Ela pode ser qualquer valor aqui para minha variável y, que é minha variável de saída, né? Ela pode ser qualquer valor real, né? Então eu uso direto a informação do WTX mais W0, ou seja, esse cara aqui é parametrizado por um WTX mais W0, e aí eu uso direto essa saída sem nem fazer nenhum tipo de pós-processamento aqui, como é feito na classificação. Para tomar a decisão, eu uso simplesmente o valor que esse negócio aqui está me fornecendo, tá? Então, em termos de formulação, é praticamente igual a de classificação. Vocês vão ver que muitos dos modelos se aplicam aqui com ligeiras modificações. E o que eu quero falar hoje, né, para vocês é sobre essas ligeiras modificações, o que tem em cada um desses casos aí, que quando eu saio da classificação para ir para a regressão, o que eu tenho que fazer. E como isso é uma coisa relativamente curta, eu vou aproveitar a aula de hoje para falar de outras coisas. Por exemplo, como visualizar os datasets, como que eu trabalho com modelos lineares, como que eu trabalho com modelos não lineares, que é o final aqui, o que acontece quando tem outliers, que no caso de regressão é bem crítico, né? E as técnicas aqui de avaliação dos modelos de regressão. Lá em classificação, a gente falou bastante de métricas, acurácia, film score, matriz de confusão e tal. Existem algumas para regressão, mas a metodologia de análise de overfitting, underfitting e tal, tudo aquilo que eu já expliquei antes, vale para regressão também. Então, salvo algumas poucas coisas que eu vou falar hoje, quando se fala de classificação e regressão, é tudo muito parecido, tá?
Então, vamos começar com o modelo linear, e vou começar com o modelo linear aqui, nesse primeiro caso, unidimensional. O que significa ser unidimensional? Eu tenho só uma variável, uma feature, né, que é o meu x aqui. Eu vou multiplicar isso aqui por um peso, que no caso unidimensional é uma equação de reta, então isso aqui é um coeficiente angular, e esse W0 que é o deslocamento, né? Então, o W0 é o quanto ele se desloca aqui em relação à origem, né? Nesse eixo Y aqui. O eixo Y é a variável de saída, né? Então, a minha saída é uma regressão. O eixo X, então, é a minha feature, né? E aqui no caso linear, então, estou tentando achar uma reta que melhor explica, né? E explica aqui bem entre aspas, né? Entendendo que é uma reta, no caso linear aqui, que vai ter uma espécie de menor erro, que é esse carinha em rosa aqui, ó. Menor erro para todos os pontos que eu tenho disponíveis no meu dataset de treinamento. Então, esses pontinhos em azul aqui são os caras que eu tenho disponível para o meu treinamento. Tá? Vou tentar achar uma reta que tenha o menor erro, a soma de todos esses erros aqui, ó, todos esses carinhas em rosa aqui, vai ser o menor possível para todos esses pontos aqui. Né? Qual que é a reta que melhor se encaixa ou explica, né? Explica é um termo que se usa bastante aí, né, no contexto mais de processamento de sinais, né? Mas é uma reta que melhor explica o comportamento desses dados. Tá? Então, essa reta ela é parametrizada com um W1, coeficiente angular e esse deslocamento. Né? Coeficiente angular, posso pegar qualquer região aqui, vai ser a inclinação dessa reta, né, em relação a esse eixo horizontal. Né? Então, seria esse ângulo aqui. Né? Esse erro, então, ele vai ser um erro entre aquilo que eu tenho como verdadeiro, né, e o que o meu modelo está predizendo. Então, o que ele está predizendo é um ponto sempre na reta, né? Então, esse erro aqui, que está representado por módulo, né? É o erro entre o valor verdadeiro, que eu vou usar sempre o y aqui, e o valor predito, que é o y chapéu. Né? Então, o y chapéu é o resultado da predição, é um ponto que está na reta, né? Sempre vai ter que estar na reta esse ponto aqui, né? E o W0, como eu falei, é o cara que intercepta aqui o eixo Y. Né? Se eu for generalizar isso para um caso multidimensional, né, então mais do que uma feature, eu ainda tenho somente uma saída, né? Então vou trabalhar só com regressão linear com uma única saída, né? Posso ter duas features, eu posso ter 10, 200 features, mas eu vou ter sempre uma variável de saída que eu chamo de target aqui, né? Que representa então a saída do modelo. E ao invés de ser uma reta, isso aqui vai ser um plano, um hiperplano, né? Dado de novo pela orientação aqui do vetor W. Então, esse vetor que é normal ao plano, ele define qual que é a orientação desse cara aqui, e o W0 vai ser aonde esse cara cruza aqui o eixo dos targets, né? Então, onde esse plano ou esse hiperplano cruza o eixo dos targets, que é aquele mesmo modelo que a gente já está usando bastante aqui em classificação, né? O WTX, produto interno das features com vetor de peso. E nosso objetivo sempre é tentar achar esse cara aqui, o W, né? Então, existem algumas maneiras, as mesmas que a gente falou lá em classificação, agora a gente vai olhar sobre essa ótica de regressão, né? De prever um valor, um target real, contínuo, né? Tendo em vista um conjunto de features. Até aí, beleza? Dúvidas? Estão me ouvindo aí? Estamos sim, professor. Então, beleza. Então, Então, o que que beleza. eu vou Então, o fazer? que que eu vou fazer? Tá vindo um retorno aqui, não sei se alguém tá com o microfone aberto e queria falar alguma coisa. Então, é o seguinte, vou começar aqui com o primeiro problema, que é pegar um dataset, tá? Um dataset de regressão, para já mostrar algumas coisas para vocês com relação a uma pré-análise que normalmente é feita na regressão, que é diferente da classificação, tá? Então, eu estou aqui, ó, nesses códigos da aula 9, tá? Se você clicar nesse link aqui, vai dar na mesa. Se quiserem abrir aí, fique à vontade. Deixa eu só ver como é que tá a minha gravação aqui. Parece que tá beleza. Então é o seguinte, ó. O dataset que eu vou usar é um dataset que tenta prever qual é o preço de venda de uma determinada residência com base em uma série de features aqui, tá?
Algumas features são categóricas, outras são numéricas, mas isso tudo referente a um conjunto de características daquela residência, né? Localização, acabamento dos materiais, se tem ar-condicionado, qual que é o tamanho da residência em pés quadrados aqui, né? Mas, enfim, o preço de venda, enfim, tem uma série de features aqui, né? Que vão montar esse cara aqui. E o meu objetivo, no fim das contas, é tentar, né? Estou fazendo algum pré-processamento aqui, né? Mas o meu objetivo, no fim das contas, é tentar, então, prever qual é esse preço de venda, né? Que é esse sale price aqui, né? Em relação a esse conjunto de features. Eu fiz aqui uma coisa que normalmente se faz, que é fazer um plot de cada variável em relação à variável target, né? A variável de saída, né? Então, estou plotando aqui pares, né? De variáveis, né? Em relação à variável de saída, né? Aqui estou fazendo, na verdade, um par de todas contra todas, né? E também um histograma para ter uma ideia de como que aquela variável se distribui, né? Porque isso aqui, às vezes, nos fornece alguns indícios, né? Por exemplo, o histograma, ele pode ajudar você a interpretar se existe muito outlier naqueles seus dados. O que significa isso? Se você tem uma grande concentração de dados numa determinada região e algum dado espalhado lá no fundo, né? E outliers, dependendo do tipo de modelo que você usa, como eu vou falar mais adiante hoje, ele pode ser um problema, ele pode atrapalhar a modelagem, tá? Então, eventualmente, essa análise do histograma ela pode te ajudar nessa primeira rodada, né? Além disso, esse plot de variáveis umas contra as outras aqui pode te dar um indício assim de, por exemplo, linearidade, né? Então, essa variável sale price com essa total não sei o que também nem quero saber o que é aqui, ela te diz que existe um certo comportamento linear entre elas, né? Quando uma sobe, a outra também sobe, né? Isso aqui pode ser um indício de que talvez modelos lineares podem funcionar melhor se você estiver usando essas variáveis aqui. Ou uma coisa mais importante é que essa variável pode estar altamente correlacionada linearmente a essa outra, né? E aí, eventualmente, uma delas você pode até sacar fora, né? Se você achar que ela é, de uma certa maneira, redundante, né? Então, às vezes, essa pré-análise fornece algumas ideias, né? Sobre essa primeira rodada aqui, né? Uma outra coisa que você pode fazer, é plotar, eu já falei sobre isso antes, né? A correlação entre variáveis, né? Então, a correlação é uma medida normalizada da covariância, né? E a covariância diz quanto que uma variável em relação à outra varia linearmente, né? Essa medida de correlação, ela é normalizada entre -1 e 1, né? Quanto mais perto de 1, significa que quanto mais uma variável cresce, mais a outra cresce numa relação linear, né? E quando ela tende a -1, significa que quanto mais uma variável cresce, mais a outra cresce na outra direção, no sentido oposto, né? De variação, né? Como se estivesse num outro quadrante ali, né? Então, eu também posso pegar todos os meus pares de variáveis e fazer uma análise preliminar como esse tipo de mapa de correlação aqui, né? Aonde ele fornece essa medida entre -1 e 1, né? Como se fosse a cara de uma matriz de covariância, mas é uma matriz de covariância normalizada, né? Então, eu tenho aqui na diagonal principal a correlação vai ser sempre unitária, porque a variável com ela mesma, a correlação é unitária, né? Mas eu posso observar outras coisas aqui, ó, como, por exemplo, essa variável gr leave area aqui, né? Com a variável que é essa sale price, né? Preço de saída, tem uma correlação linear alta, né? De repente eu posso até voltar aqui, ó, e tentar, ó, GR Leave Area aqui, ó, com Sale Price, forçando a barra aqui tem uma correlação linear, né? Uma cresce, a outra cresce também. Tem outras que têm uma correlação negativa e tal, mas enfim. Então isso aqui é uma medida, assim, é uma maneira de você quantificar o que você está olhando no gráfico aqui, né? Tem coisa aqui que visivelmente não tem nenhuma relação linear, né? Uma relação até meio maluca, né? Mas algumas aqui têm algum indício de que o modelo linear aqui aquela variável tem uma relação linear, né? Às vezes, se você quiser começar com uma regressão linear usando só essa variável aqui, eventualmente você já sabe o que esperar, né? Se fizer esse tipo de análise, tá? Então, isso aqui seria só uma análise inicial, né?
Então, olhei aqui algumas variáveis, olhei mais ou menos a cara delas, vi se tem outliers, por exemplo, aqui, essa aqui tem algum outlier em zero aqui, poucas exemplos aqui não tem ar-condicionado, né? Esse que é o que interpreta essa variável. Aqui também tem alguns valores aqui que estão fora da distribuição mais típica para essa outra variável. Enfim, são coisas que pode te dar algum insight depois na análise mais detalhada, né? Beleza, então, feita essa análise, eu posso começar com a minha modelagem, né? Então, eu vou começar com o modelo mais simples de todos, vou falar rapidinho sobre ele aqui, que é o tal do Least Squares, né? O que faz o modelo Least Squares? Eu vou tentar, igual a gente fez lá para o Adaline no caso da classificação, eu vou tentar estimar alguma coisa, que é dado por essa equação aqui, WTX, resultado da reta. Aqui eu não preciso aplicar nenhuma normalização para sair da C mais 1 ou menos 1, porque eu não estou num caso discreto de classificação, eu estou num caso contínuo de regressão, né? Então, é simplesmente calcular o erro quadrático em relação ao que deveria ser, né? E somar isso para todos os exemplos. Então, se eu substituir isso aqui e tentar minimizar esse J, então eu vou tentar minimizar essa função J de W aqui, ou seja, quem é o J, né? Quem é o W, perdão. Quem é o W? Minha pergunta é essa, né? Quem é o W que quando, né, utilizando o modelo linear, quando colocado nessa equação aqui, vai resultar o menor erro quadrático médio para todas as amostras que eu tenho no meu dataset. Né? Se eu for ver aqui matematicamente, é tentar minimizar esse cara aqui, ó. A pergunta é, aonde que eu vou passar essa reta? De outra maneira, né? Estou colocando. Aonde que eu vou passar essa reta de tal forma que a soma desses carinhas aqui ao quadrado, esses carinhas em rosa aqui, né, seja a menor de todas. Tá? É isso que é o problema do least squares aqui, né, que é resolvido dessa forma, ele encontra. Existem algumas formas de você fazer isso. Tá? A mais clássica de todas é derivar esse j aí em relação a w igual a zero. Isso aqui tem uma solução analítica, né? Então, existe uma equação, né, que resolve isso. Essa equação é essa equação que está aqui, ó, chamada da pseudo-inversa, né? Quem já fez algum curso de estatística que ouviu falar de least squares antes, talvez já deva ter visto isso em algum outro lugar, né? O que é essa equação aqui? Essa equação é o W, tá? Que resolve analiticamente isso daqui. Esse é até um exercício legal de fazer. Você substitui esse W aqui, ó, e tenta derivar esse negócio em relação a W, o vetor W igualar a zero, na verdade, tem que igualar o vetor nulo aqui, né? Você vai ver que isso vai resultar numa equação, que é uma equação fechada, né? Que é a chamada equação normal, né? Normal equation aqui, né? Que tem esse formato, né? Que tem como entrada a matriz X, que é a matriz das features, e o vetor Y, que é o vetor com Y correspondente aqui, ó, para cada X. Então, isso aqui é o que é o vetor Y, que antes para nós era o vetor de labels, agora é isso daqui, né? Então, resolvendo, eu tenho essa possibilidade aqui, né? Isso aqui é chamada pseudo-inversa e tal, não vou entrar muito nessa discussão, que é uma discussão mais da álgebra linear lá, né? Mas eu posso usar essa equação, estou até colocando os códigos dessa equação aqui, ou também posso resolver isso aqui, como eu vou mostrar agora rapidamente, em Python lá, usando uma descida em gradiente. Não faz muito sentido, porque se existe uma solução analítica, ela é sempre melhor, né? Até porque ela é única, né? Isso aqui é um problema convexo, então esse mínimo vai ser único e ele é dado analiticamente por uma equação. Mas em todo caso, se quiser ter uma solução genérica aqui para outros problemas que não sejam mínimos quadrados, eventualmente poderia usar essa solução. Então tem aqui, ó, na sequência do meu código, essa implementação de mínimos quadrados, no formato de uma classe aqui, ó, no estilo que a gente fez no começo da disciplina lá, né, de regressão linear, aquele método init lá, que sempre aparece, o fit é uma descida em gradiente dessa função custa aqui, ó, tem que determinar qual que é o gradiente disso aqui e tal, né, mas beleza. Tem aqui a equação, ó, o gradiente para os parâmetros, estou separando o parâmetro W, parâmetro W0 ou B, né, aí eu faço aquela função que faz parte do predict lá, né? Então, o predict faz o WTX mais o W0 mais B,
e simplesmente retorna isso, né? Diferente da classificação que eu tenho que saturar esse valor em mais um, menos um, aqui é só eu retornar. E aí eu estou fazendo uma regressão, cuja o meu vetor de features vai ser uma variável só, que é essa gr live area aqui, né? Estou pegando essa daqui como saída, e a minha entrada é só o sale price. Estou fazendo uma regressão para resolver só isso daqui, ó. Então vai ser uma reta que vai passar por esses dados aqui, usando mínimos quadrados. Então, se eu for aplicar isso, né? Como é um problema baseado em descida em gradiente, é importante fazer uma normalização, né? Então, estou fazendo o standard scaling aqui. Depois faço o fit do linear regression aqui. Aí estou plotando aqui o erro ao longo de todas as iterações e tal, coisas que a gente já fez antes, né? E aí, no fim, estou plotando aqui, ó, a minha reta em função dos dados que eu tenho. Tem muito erro aqui, né? Ó, um monte de dado aqui que não está sendo muito bem explicado por essa reta, mas enfim, estou mostrando ela aqui como ilustração, né? Só para ter uma ideia, né? E aí eu posso usar qualquer valor, por exemplo, se eu tenho uma área ali, né? Living area ali, acima da Terra, né? De 2.500, eu quero saber quanto que seria o valor estimado de preço, né? Só eu aplicar isso na minha equação de reta, lembrando que eu tenho que fazer uma transformação, porque os dados estão normalizados, né? Ó, a saída está normalizada, por isso que tem preço negativo aqui, né? Aí eu faço esse predict e aí posso ver aí quanto que seria uma predição para esse cara aqui. Também posso extrair, né, do meu modelo lá qual que é o coeficiente angular e qual que é onde ele cruza os dados ali e tal. Enfim, isso aqui é só uma interpretação, né? Então não tem muita coisa diferente em relação à classificação, exceto que agora esse Y é real, não é mais discreto. Né? Perguntas? Tá tranquilo aí, rapaziada? Tá. Estão me ouvindo bem, hein? Tô com a impressão que tá um ruído no fundo aí, não sei se vocês também escutam isso. Tô ouvindo bem, professor. Beleza. Alguém colocou alguma coisa no chat aí, mas eu não vou voltar lá agora. Depois. Não, deixa eu ver se não é uma pergunta aí. Não, eu tô ouvindo Pode bem. falar, Daniel. Pode falar, porque senão eu tô só com o monitor aqui, ele tem que ficar chaveando aí, pode falar, sem muita educação. Só não precisa levantar a mão, não. Pode chegar falando. Então, o lance é o seguinte, ó. É, uma outra coisa bem importante, assim, ó, que isso talvez vocês, quando forem ler algum paper dessa área, vão se deparar com essa terminologia. Eu acho importante eu explicar isso aqui. Existe uma outra forma de fazer a regressão linear, que é uma interpretação probabilística da regressão linear. Que significa essa interpretação probabilística? Ao invés de eu prever um único ponto aqui, ó, para a reta, né? Ao invés de eu simplesmente fazer só o WTX, ou no meu caso aqui, x transposto vezes os parâmetros que é θ, né? Tanto faz, né? Isso aqui poderia ser reescrito como x transposto W também, né? Só mudei a nomenclatura aqui por uma questão gráfica, né? Eu, para cada ponto desse aqui, eu estou estimando uma gaussiana, então existe uma incerteza em relação àquela estimativa. É isso que significa essa interpretação que eu vou falar aqui agora. Então, existe uma incerteza nessa estimativa. Essa incerteza, ela vem de um ruído que eventualmente é inerente aos dados, né? Esse ruído tem uma variância que eu estou chamando de sigma verde aqui ao quadrado, né? Variância, um desvio padrão, né? E a média dessa gaussiana é exatamente o ponto da reta. Então, é exatamente o x transposto θ, o x transposto w. Tá? Então, isso aqui seria uma estimativa que tem uma média, que é exatamente o que a gente acabou de falar, em termos de regressão linear, mas também existe uma variância. Tá? Isso seria equivalente a dizer que a estimativa é dada por uma reta, mais uma variância, que é uma curva normal, uma distribuição normal de média nula, e variância sigma ao quadrado. Tá?
A modelagem estatística que faz isso é uma coisa chamada maximum likelihood, né? A estimativa do maximum likelihood, né? Por que que tem esse nome, tá? Isso aqui vem da ideia de você posicionar gaussianas que têm uma mesma variância e o que muda é só a média entre elas, ó. Para cada ponto, né? Cada ponto desse aqui vai ter uma gaussiana e o likelihood é o valor correspondente a esse ponto aqui nessa gaussiana. Então, esse cara vai ter esse valor aqui, esse outro vai ter esse valor aqui, esse valor aqui e esse valor aqui. Né? Maximizar o likelihood é maximizar o produto desses caras aqui. Né? Então, eu vou tentar posicionar a reta, então eu vou tentar achar um lugar onde eu passo essa reta que maximiza o produto desses caras aqui. De variância, a variância é a mesma, né? E a média é dada pelo centro aqui da reta. Então, eu posso passar essa reta aqui, eu posso passar em outros lugares essa reta aqui, mas existe uma solução, que é a solução dessa reta que está aqui, que vai dar o máximo de todos os likelihoods, né, o produto de todos esses caras aqui, tá? E essa solução ela é exatamente igual à solução do least squares, tá? Então, se você minimizar esse erro aqui, ó, que eu estou representando por essa molinha, eu já explico por que que é uma mola aqui, tá? O erro dessa mola aqui, né, que é o erro do least squares, então esse cara aqui, ó, é o least squares, ele é a mesma coisa do que o maximum likelihood, que é esse cara que eu acabei de mostrar aqui. Então, posicionar uma reta que maximiza o produto desses likelihoods aqui é a mesma coisa que posicionar uma reta que minimiza esses caras que são o erro que está aqui. A diferença do maximum likelihood é que ele tem uma incerteza associada a essa estimativa, né, que é dada por essa variância aqui. Existe como estimar isso, mas não vou falar, tá? E o caso do least squares, não, né? Não tem uma incerteza. Tá? Mas a solução dos dois é exatamente igual. Então, quando você for ver uma solução e fala assim, ó, esse aqui é o maximum likelihood estimator, ou tem relação com o maximum likelihood, você pode fazer uma equivalência aqui do contexto de regressão para o least squares, que é essa analogia que eu estou colocando aqui, né? Por que que é a mola, né? Por que que esse erro aqui do least squares é a mola? Porque, assim, essa solução da reta aqui seria uma solução para o least squares que tem, digamos assim, as forças das molas que estão em cima é igual à força das molas que estão abaixo, né? Como se você estivesse mecanicamente tentando suportar ou equilibrar aquela reta, né? Então, ele tem essa analogia mecânica, né? E, além disso, se você tiver um ponto muito fora aqui, esse cara vai ter uma mola, digamos assim, muito forte, né? Muito tensionada, né? Que vai empurrar essa reta para cima. Então, quando você tem outliers, ou seja, pontos que estão muito longe aqui da reta, esses caras puxam a reta para cima e penalizam os outros caras que estão mais perto dela, por conta dessa, vamos colocar entre aspas, força dessa mola aí, desses pontos mais distantes. Então, tanto o least squares quanto o maximum likelihood tem esse problema, né? E o que acontece é que eles não são robustos a outliers, ou pontos que estão muito distantes, né? Ele é afetado. Então, o que acontece? Se tivesse um ponto aqui, essa reta ia acabar passando aqui assim, ó, por conta desse cara que está puxando esses pontos para cima. Então, você aumenta o erro de todo mundo aqui, ó, em detrimento a esse cara por conta dessa característica, né? Eu deixei um link aqui, ó, que é um vídeo onde eu detalho mais o que que é o maximum likelihood, o que que é um estimador e tal. Depois, quem tem interesse, quiser dar uma olhada nesse assunto aí, talvez possa ajudar a abrir mais um pouco mais essa discussão, né? Existe uma forma de você minimizar essa influência dos outliers aqui, existem várias, na verdade, né? Mas existe um conjunto delas que é bem famoso na literatura, que é o algoritmo chamado Randsack, né? É uma sigla que vem de Random Sample Consensus, né? Existe aqui uma versão, digamos, canônica desse algoritmo, assim, a mais clássica de todas, mas existem inúmeras variantes desse cara aqui. E a ideia, na verdade, é bem simples, né? A ideia é você pegar
Alguns exemplos só, não todos do teu dataset, que você vai chamar de inliers, né? Então, só uma parte dos dados você vai usar. Aí você faz o fit do teu modelo naquela pequena parcela de dados. Aí, na sequência, você vai testar todos os teus outros dados que ficaram fora, né? E os dados que tiverem uma boa concordância com aquele modelo, eles são incluídos no dataset. Isso aí tem uma série de parâmetros para você dizer isso, né? Mas você inclui aqueles dados no dataset. Aí, incluindo aqueles dados, você faz de novo o fitting, agora considerando todos esses novos pontos que são chamados inliers. Aí você calcula o erro, né, do que você estimou em relação aos inliers, né? E você vai repetindo esse loop aqui, né? Ou seja, você vai inserindo outros pontos dentro dos inliers de acordo com essa tolerância, né? Repetindo esse processo iterativamente, até você chegar numa reta ali que seja menos influenciada pelos outliers. Deixa eu tentar mostrar isso por meio de código que talvez seja mais fácil de entender. Então, o que tem aqui, ó, a implementação do Hansak aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhada, né? O que acontece é o seguinte, no início você chuta uma parcela dos pontos aqui e faz o fit do modelo. Testa todos os outros em relação àquele fit, tem uma determinada tolerância, se você achar que é importante colocar novos padrões que caem dentro dessa tolerância, você inclui, refaz o fit, recalcula o erro e vai fazendo esse processo iterativo de tal maneira que no fim você não vai ter todos os teus dados na estimativa do modelo, mas só uma parcela deles. E essa parcela, né, com sorte aí, dependendo da tua otimização, que são os inliers, esses pontos em azul aqui, vai ser menos influenciado pelos outliers, os pontos mais distantes aqui, vai ter uma estimativa linear mais robusta. Tá? No fim das contas, o Hansak ou o Hansak e as suas variações são métodos de regressão linear, least squares ou maximum likelihood ali, né? Onde você tem uma espécie de um filtro dos outliers. O filtro nessa versão aqui, ele só vai rodando iterativamente para ver qual que fica e qual que sai, e os que estão muito fora, que tem um erro muito grande que não entra nessa tolerância, acabam caindo fora. Essa aqui é a ideia desse método. Tá? Como eu disse, tem muitos variantes desse cara aqui, então, nossa, entrar nessa discussão aqui é bem longa, tá? Ponto importante, acho que para vocês é entender, associar a sigla Hansak a métodos que fazem uma espécie de filtro desses outliers aí, tá? Perguntas? Métricas. Então, deixa eu falar um pouquinho, antes de continuar os próximos modelos, vou falar um pouco sobre métricas. Então, lá no caso de classificação, a gente tinha algumas métricas, né? Eu falei para vocês lá do F1 Score, acurácia, a matriz de confusão, a gente usava também e tal. Enfim, tinha todas essas caras aqui que, no fim das contas, refletiam quanto que eu acertava ou quanto que eu errava. Vamos colocar aqui um erro de classificação. No caso de regressão, tem basicamente duas métricas principais, que é o MSE, o erro médio quadrático, né? Que faz a diferença quadrática aqui entre aquilo que você está estimando e aquilo que deveria ser. Uma soma elevada ao quadrado aqui, né? E o problema desse cara aqui é que ele é não normalizado, então posso ter erros na faixa de dezenas, nas centenas, milhares aqui, e cada um desses caras serem igualmente bons aqui, porque isso depende muito do teu range de variáveis, né? Então, o fato dele ser não normalizado complica aqui comparações entre as coisas, né? Então, o que o pessoal normalmente faz é normalizar esse cara, e aí a medida clássica de um erro quadrático normalizado é o R quadrado, né? E o R quadrado tem uma expressão para ele, né? Então é 1 menos esse SSE, que é só essa parte da equação aqui, ó. Isso aqui seria o SSE, dividido pelo SST, que é essa equação que está aqui, né? E precisa calcular uma média dos valores e tal. Mas se você fizer tudo isso aqui e substituir, você tem uma medida, né, do MSE, então o R quadrado, ele é como se fosse um MSE normalizado, tá? Então, essa normalização facilita daí comparação entre coisas, tá? Deixa eu falar um pouquinho de métricas aqui no código, que tem mais coisa aqui que eu acho que é importante, tá? Então, estou passando o Hansak aqui.
Primeira coisa que é legal, às vezes, quando você tem regressão, que seria o equivalente da matriz de confusão aqui para regressão, é fazer um plot dos erros, né? Dos resíduos aqui, que é simplesmente a diferença, né? Entre aquilo que você está estimando e aquilo que você tem, para todos os teus pontos, né? Marcando a referência de zero aqui, ó. Então, eu tenho um modelo que eu estou tentando fazer o fit aqui com duas variáveis, só para ficar fácil, né? E aí eu tenho o resíduo para cada ponto, ó. Então, para cada ponto, eu estou plotando aqui, ó, para o meu dado de teste, meu dado de treinamento, quanto que está o meu erro, quanto que está o meu resíduo, né? Aí eu consigo ver, ó, em relação ao zero, que seria o caso ideal, né? Quanto que está o meu erro, ó. Então, tem alguns que estão muito alto, outros que estão mais concentrados aqui, né? Quanto mais perto aqui dessa região está maior o erro. Então, às vezes isso aqui te ajuda a localizar aonde está o teu erro, né? Tanto para o treinamento quanto para o teste. Então, se você quiser alguma coisa análoga à matriz de confusão, esse gráfico de resíduos pode ajudar, tá? Aí, na sequência aqui, eu estou mostrando como que calcula o MSE, o R quadrado e tal, né? Usando direto lá do sklearn, essas métricas, apesar de que implementar isso aqui é bem fácil, né? Então, o R2, o MSE, também tem um valor médio absoluto aqui, né? Que é uma outra métrica, né? Às vezes ela é usual, bem parecida com o MSE, né? E aí o R2, as mais usuais é o MSE e o R2, como eu falei no slide ali, né? E aí tá aqui a forma de estimar essas coisas. Então, para regressão é curva de resíduo, mais essas métricas aqui tá mais que suficiente para as formas mais clássicas de lidar com regressão, tá? Existe um outro modelo aqui, deixa eu voltar, no contexto de regressão linear ainda, né? Que é você também colocar a regularização. Então, lembra que eu falei para vocês que a regularização normalmente está relacionada a alguma parcela que você soma aqui, normalmente em relação aos pesos, né? Para tentar não ter pesos muito altos, né? Peso muito alto, um valor de peso muito alto, ou a norma desse cara muito alta, resulta em overfitting, né? Em geral. Então, quando você soma uma parcela aqui, né? Relacionada a esse peso, ou a norma dele, né? O que você faz é, além de minimizar o erro de regressão, nesse caso está representado por isso daqui, você também está tentando achar o cara que tem a menor norma, né? O W que tem a menor norma. Então, a solução para o W de menor norma seria o W igual a zero, né? E a solução para o cara de menor erro de regressão é esse aqui. Então, eu estou tentando combinar essas duas coisas aqui, né? E chegar nessa solução aqui, que seria um balanço entre um erro não tão pequeno, mas com um W não tão grande, né? Para que eu tenha, fuja do overfitting aqui e aumente a minha capacidade de generalização. Essa é a palavra importante para isso, né? Generalização. Então, se você estiver usando a norma L2, que é essa daqui, né? Norma L2 são coisas esféricas aqui, é distância euclidiana. Distância euclidiana é uma distância boa para coisas que são esféricas, né? Estão espalhadas esfericamente no espaço, né? Se for a norma L2, a regressão com esse tipo de regularização, ela tem um nome, é Ridge Regression, né? Se for uma norma L1, que é essa norma aqui, ó, o módulo, né? Tem essa cara aqui, né? É a norma que normalmente reduz a dimensionalidade das coisas, porque vai atribuir pesos pequenos aqui, pode até remover features, né? Anulando o peso, né? Anulando o peso, eu estou removendo uma feature, né? Se for a norma L1, é a regressão do tipo laço, né? Ela tem um nome aqui, Least Absolute Shrinkage Selection Operator, né? E se eu fizer as duas coisas, ou seja, a norma L2 e a norma L1, as duas regularizando aqui, ó, tem modelos que também usam isso, é um modelo bem clássico aqui de regressão chamado Elastic Net, né? Então, se vocês virem esses nomes por aí, né, saibam que eles estão relacionados a um tipo de regularização, tá? E a regularização aqui em Python é bem tranquilo de incluir, né? Os modelos aqui no scikit-learn têm exatamente esses nomes, né? O laço, então, um modelo aqui com regressão, aí você tem que setar o parâmetro de regularização, pode escolher via grid search, validação cruzada, toda aquela história lá, né? Ridge, né? Ridge Regression, Elastic Net e tal, então tá todo mundo aqui
Só o detalhe que a ElasticNet, então, tem dois parâmetros de regularização que é mais chatinho de sintonizar, né? Beleza. Tô continuando aqui, ó. Tô indo até meio rápido aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se tô indo rápido demais, né? Mas como tem coisa que eu já falei antes, não quero ficar também sendo repetitivo aí, né? Tem alguma pergunta aí, rapaziada? Eu já sei o que que é o ruído aí que eu tô ouvindo. Quando eu tomo essa água, ela tem gás, daí como eu tô com o fone, assim, o barulho dentro da minha boca parece que tem um chiado. Acreditem se quiser. Não sei se alguém falou alguma coisa. Só a reação. É, isso aqui dá a ficar velho, né? Você começa a ficar meio louco com essas coisas aí. Mas beleza. Próxima regressão aí, ó. Regressão Bayesiana. Isso aqui é encrenca de explicar tudo. Eu vou tentar explicar a ideia, pelo menos básica, dessa ideia da regressão Bayesiana. Para isso, eu vou voltar um pouquinho aqui, que é o seguinte. O estimativa de maximum likelihood, né? Eu falei para vocês, vou voltar nesse slide aqui que é melhor, que ela fornece uma estimativa que é uma gaussiana. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Esse ponto aqui é mais provável que o valor verdadeiro dele seja esse daqui, que é a média da gaussiana. A média da gaussiana está aqui, ó. Né? Porém, ele tem uma incerteza associada a ele, que é dado por esse cara aqui, que é o sigma ao quadrado, variância. Existem formas de estimar esse cara aqui. Não estou contando para vocês como que isso é feito, mas é possível fazer a partir dos dados. Beleza, vamos supor que existe uma forma para estimar esse cara aí. Mas essa estimativa ela tem um problema, que é o seguinte: ela tem a mesma variância para qualquer um desses pontos aqui, ó. Essa gaussiana e essa daqui, a diferença entre elas é a média. A variância é a mesma, é o mesmo sigma. Essa e essa só muda a média, a variância é o mesmo sigma. Então a média, que é sempre o valor mais provável que aquela reta vai ter, muda, mas a variância é a mesma. Tá? E isso não parece ser uma coisa do ponto de vista intuitivo muito interessante. Porque se você fizer isso, o que acontece é que, eventualmente, regiões que você tem uma incerteza maior vão ter a mesma variância de regiões onde você tem uma certeza maior. O que pode ser essa incerteza ou essa certeza do ponto de vista de regressão? Vamos supor que você tem pontos que tem essa cara aqui, ó. Vou fazer aqui x, 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 x. Aí aqui no fundo eu tenho um x aqui, ó. Aqui eu tenho uma quantidade de amostras bastante significativa, né? Se eu passar a minha reta aqui, ó, talvez a incerteza dessa região aqui seja pequena, porque tem bastante dado aqui para garantir que talvez a minha reta esteja bem posicionada. Tá? Lá no fundo, onde eu tenho um dado só, não faz sentido eu dizer que a minha incerteza dessa região é a mesma incerteza dessa daqui. Tá? E aí, o que que acontece, né? Na estimativa do maximum likelihood, não, isso meio que não importa, né? Ele diz que em qualquer região a incerteza é a mesma, é o mesmo sigma aqui, a gaussiana tem a mesma abertura. Tá? A regressão Bayesiana, ela usa exatamente lá a ideia do teorema de Bayes, que eu falei para vocês lá, né? Para tentar estimar qual é o conjunto de parâmetros, qual é o θ, né? Que leve em consideração regiões que estão mais densamente povoadas por pontos aqui, né? Ou seja, onde a incerteza é menor, e regiões onde a incerteza é maior, ele vai estimar um θ ali, vai ter um valor médio, mas a incerteza é maior. O que que eu quero dizer com isso? Vou tentar mostrar um gráfico aqui, talvez fique mais fácil de entender.
Esse meu problema de regressão aqui, ó, esse é o maximum likelihood, esse aqui é o Bayesiano. Qual que é a resposta dos dois? A resposta é uma reta. Os dois estão traçando uma reta. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que, no caso do maximum likelihood, aqui onde eu não tenho nenhum dado, ó, a incerteza é igual a onde eu tenho dados aqui, ó. E o Bayesiano, apesar do valor médio ser o mesmo, ó, do que do maximum likelihood, vamos supor, né? Aqui não está nem em escala, mas né, vamos supor que seja, né? Aqui onde eu não tenho dado, ó, a minha incerteza é maior. Então eu tenho um sigma aqui, que eu vou chamar de sigma, sei lá, 1, ele é diferente desse sigma 2, que é diferente do sigma 3, que é diferente do sigma 4. Cada ponto vai ter o seu sigma correspondente, né? E aí você usa a ideia de uma estimativa bayesiana para isso, né? Pela seguinte característica, né? Ao invés de eu ter um único parâmetro θ, né? Dizer assim, ó, eu só tenho uma reta, né? O caso bayesiano, ele coloca a incerteza falando o seguinte, ó, eu tenho uma distribuição de tetas, de retas, no fim das contas, né? Teta aqui pode entender como... Às vezes eu uso teta, às vezes eu uso W. Aqui em regressão você acaba se usando mais teta do que W, mas, enfim, essas coisas são equivalentes aí, tá? Eu estou tentando dizer quais são os possíveis retas que existem, dados os dados que eu tenho. Então, aqui está o meu dataset, o verde é o dataset. Então, eu vou tentar dizer qual que é essa distribuição de tetas, né? Então, o que acontece? Numa região mais densamente povoada por pontos, deixa eu desenhar isso aqui em outro lugar. Numa região mais densamente povoada por pontos, minhas retas elas passam quase que todas no mesmo lugar, das minhas possíveis retas, que são dadas por essa distribuição. Quase todas elas estão passando no mesmo lugar. Então, essas possíveis retas que passam por aqui têm uma distribuição, mas elas estão bem concentradas aqui perto dos pontos. Numa região onde eu tenho poucos dados, aquela reta pode passar por mais lugares. Então, essa distribuição aqui tem uma largura maior naquela região onde existe a incerteza, que é isso que eu desenhei aqui. Então, do ponto de vista bayesiano, é como se eu tenho infinitas possíveis retas, aonde eu tenho mais dados, elas estão mais concentradas, aonde eu tenho menos dados, aquela reta teria uma possibilidade maior para passar, dada essa minha incerteza. Então, eu reflito isso colocando essa incerteza nessa relação, tá? Do ponto de vista de aplicação de uma regressão bayesiana, né? Eu não estou detalhando isso aqui, a história é bem longa, gente. Ó, nesse vídeo aqui, ó, que eu deixei no Maximum Likelihood, eu falo mais sobre isso, tá? Depois, se vocês quiserem consultar esse videozinho aqui, ele detalha mais. Mas o lance é o seguinte, do ponto de vista prático, né? Quando eu estou fazendo uma regressão bayesiana em relação a uma regressão convencional, que é do Maximum Likelihood ou do Least Squares, né, que são equivalentes, eu não sei muito bem qual que é a minha incerteza onde eu tenho poucos dados. Ela é a mesma para qualquer região. E quando eu estou na Bayesiana, eu tenho uma estimativa que reflete essa incerteza. Então, se você, em algum momento, precisa da informação da incerteza da tua predição, ó, eu acho que saber que o meu valor vale 1 com 90% de probabilidade, ou que ele vale 1 com, sei lá, 50% de probabilidade, se essa informação é importante para você, então regressão bayesiana talvez seja mais apropriado, tá? Porque ela leva em conta essa característica, tá? Então tem que ser bayesiano. Bayesiano tem essa incerteza, tá? Variável. Se isso não é tão importante, de repente esse tipo de modelo mais simples aqui, desde que seja atrelado a um Randsack ali para minimizar a influência dos outliers, isso aqui é melhor. A regressão bayesiana, ela resolve o problema dos outliers inserindo incerteza. Então, ela é naturalmente já mais estável, né? Ela não é tão influenciável pelos outliers, porque ela fala o seguinte, se é um outlier, o que eu tenho provavelmente é uma incerteza maior. Então, ela trata esse negócio de uma maneira um pouco mais elegante matematicamente.
Tô pulando a história da matemática, porque aqui a história é bem longa, tá? Tem aquele outro vídeo ali que fala só sobre isso, se vocês quiserem depois, em algum outro momento, assistir. Talvez fique mais fácil ver por lá, porque daí lá eu conto a história inteira desses estimadores aí, até chegar no uso prático desses caras aí. Tá? Então, o ponto importante para hoje é vocês entenderem que existe essa diferença do ponto de vista de regressão bayesiana, ela tem essa característica. Tá? Vou falar então agora, não sei se ficou alguma dúvida sobre a regressão bayesiana, hein? Vou falar um pouco sobre regressão não linear. Tá? Então, até agora aqui eu falei só de regressão linear, ou seja, era sempre reta, era sempre modelos que eram WTX. Né? Tem incerteza, não tem incerteza, a incerteza é variável, não é variável, tem outlier, não tem outlier, não interessa. A resposta é sempre isso daqui. Mas é claro que, né, nem todos os problemas se encaixam nesse problema, né, de regressão linear, assim como era na classificação. Então, eu vou falar rapidinho aqui de algumas maneiras de fazer regressão não linear. Tá? Quais são elas? A primeira mais clássica de todos, porém não muito usual, e tem que tomar cuidado com isso aqui, que é transformar a regressão linear numa regressão polinomial. Como é que você faz isso? Você vai pegar as suas features e você vai criar novas features, né? Então, aquela feature x, você vai criar uma outra feature que é x ao quadrado, x ao cubo, tal, 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 até x na expoente d aqui, né? Também parametrizado com w0. Né? Então, você pega uma feature, você vai criar outras features aqui, né? Por exemplo, quadrática, né? Vai elevar aquela feature ao quadrado, continua fazendo uma regressão, resolvendo o problema como se fosse um least squares aqui, né? Porque no fim das contas, apesar das features estarem ao quadrado aqui, ainda é peso vezes feature, né? Então, ainda é um modelo do tipo WTX. O que acontece é que agora o x cresceu, né? Ele tem o x1, o x1 ao quadrado, x1 ao cubo e tal, mas uma vez que você já fez essa operação, daqui para cá ainda é WTX. Né? Então, ainda dá para usar as mesmas estratégias de resolução, né, desse problema de otimização aqui para encontrar o parâmetro W. Né? E aí, eventualmente, se você tentar alguma coisa polinomial, às vezes você vai ter um acompanhamento melhor aqui, né, para a tua regressão, que é o que eu estou mostrando aqui, em relação ao que seria o caso linear. Eu já até mostrei isso para vocês antes, né, quando a gente foi falar de overfitting e underfitting lá, né, então, aqui é um caso, a reta é um underfitting, né? Esse ao quadrado aqui parece ser o modelo ideal, né? Então, esse cara aqui é o melhor de todos, né? E eu poderia até ir subindo essa ordem do polinômio aqui, até ter uma coisa meio maluca, assim, sei lá, de uma ordem muito alta, que passa com erro zero em todos os pontos aqui, ó. Mas esse cara aqui é o exemplo clássico de overfitting, né? Então, aqui seria um problema a se evitar, né? O problema, na verdade, principal com essas abordagens polinomiais é justamente escapar do overfitting, né? Em geral, se você subir um pouquinho a ordem aqui, é possível que você já entre numa situação de overfitting. Mas isso é um modelo que se usa também, se você eventualmente acha que isso pode te ajudar, também é válido, né? Não dá para descartar. Outras formas de fazer regressão é usar todos aqueles outros modelos que a gente já falou anteriormente. Então, você pode usar Random Forest ou a Decision Tree lá, né? Por exemplo, na Decision Tree, eu expliquei para vocês lá o ganho de informação, né? Que você vai fazendo o split lá da árvore, sempre tentando maximizar a separação entre as classes, né? Fazer uma separação cada vez melhor entre as classes, até que no fim você tenha classes com majoritariamente, nós, folha aqui, né? Majoritariamente com um tipo de classe, né? Então, a fórmula do ganho de informação, né? Está resumida aqui, né? Isso lá para classificação, né?
No caso da regressão, o que muda é que os splits eles são feitos, ao invés de você fazer com maximizar o ganho de informação, você vai tentar sempre fazer um split que tenha o menor erro MSE aqui, né? Então você vai fazendo splits ali, né? Verticais e horizontais no teu programa de regressão, de tal maneira que quando você percorre a árvore, o que você vai ter é uma coisa como está desenhado aqui, né? São splits aqui, ó, que estão minimizando a cada nível da árvore aqui, né? Qual que é o erro de regressão dado pelo MSE. Existem outras formas, mas o MSE é o mais clássico. Também dá para fazer isso com Random Forest, que daí vai ser uma soma ponderada desses modelos mais simples aqui, mas sempre vai ter essa cara aqui, né? Uma coisa bem não linear, né? Que daí dá para acompanhar bem aí essas variações não lineares do modelo, né? Deixa eu falar da SVM, do Gaussian Process, daí eu falo do código ali, mostro rapidinho para vocês, né? A SVM também pode ser aplicada para regressão, tá? A gente usou ela lá para classificação, com aquele conceito de margem, né? E aí eu tinha os vetorezinhos aqui, né? Que eram os vetores suporte, para fazer a separação de classes, cujo objetivo era separar uma classe da outra com maximização da margem, tá? Então ela faz essa separabilidade das coisas aí, né? Aqui na regressão, existe um conceito um pouco parecido com isso, que é o seguinte: você vai tentar prever o modelo, né, o y aqui, né, que é um y de regressão, fazendo com que a maior parte, ou tantos pontos quanto você consiga, vão estar dentro de uma margem aqui definido por epsilon, né, que vai de y mais epsilon até y menos epsilon. Então, você vai tentar fazer a regressão dentro dessa região aqui, né? Essa região é a região, então, da margem, né? Da SVM, né? Margem da SVM. E o que você vai ter no fim de uma regressão, que pode ser linear ou não linear, para ela se tornar não linear, basta usar o kernel, mesma história lá que eu falei para classificação, mas o que você vai ter você vai passar uma reta que tenta ter o menor erro perto dos exemplos aqui, e esses caras que estão no limite da margem aqui, ó, são os vetores suporte, né? Os support vectors aqui, né? Vão ter outros exemplos que estão fora aqui e tal, né? Como esses caras que estão aqui, né? Mas esses caras que estão aqui dando suporte a essa margem, que tem a ver com uma certa incerteza também de regressão, né? Esses caras, então, esses do limite aqui são os vetores suporte da margem, tá? Aí, para isso, a mudança que se faz é bem sutil, né? A formulação da SVM ainda tem aquele meio da norma de W lá, e agora a variável de folga, que tinha uma interpretação diferente na classificação, ganha uma interpretação um pouquinho mais complicada aqui no caso da regressão. Eu não vou detalhar, que isso aqui também é um pouquinho mais chato, mas só para vocês entenderem que isso aqui tem a ver, então, com a margem de regressão, tá? Essa loss function, ela é essa em vermelha que está aqui, ó. Então, todos os caras que estão dentro da margem têm erro zero. Então, todos os pontinhos que estão aqui na reta, aqui, ou mesmo os vetores de suporte, têm um erro zero. E todos que estão fora vão ter um erro que vai subindo quanto mais longe ele estiver, né? Isso aqui que é a formulação da SVM, e esse epsilon ele aprende automaticamente, tá? Então, se for uma reta com uma margem aqui, né, é a linear. E se você simplesmente colocar um kernel aqui, né, igual era feito na classificação lá, você consegue uma coisa não linear como essa que está aqui. A SVM, do ponto de vista de regressão, ela não tem sido muito usual, porque ela perdeu um pouco de espaço na regressão para um outro modelo, que é esse chamado Gaussian Process aqui, tá? O que é esse cara aqui? O Gaussian Process ele é uma generalização da regressão bayesiana, então é a regressão bayesiana, tá? Para o caso não linear. Então, muda um pouco a fórmula que você usa para a regressão bayesiana, você faz uma probabilidade ao invés de parâmetros de funções, tá? Então, no início você tem infinitas possíveis funções, cada uma delas é igual para explicar os dados, né? Cada uma dessas aqui é igualmente possível para explicar os dados.
equivalente, né? À medida que você vai observando dados, na região onde você tem os dados, o teu modelo ele vai ter uma incerteza pequenininha, que é o que você está vendo aqui, e regiões onde você não tem dado, a incerteza é bem grande. Mesma coisa da regressão bayesiana, só que agora eu posso ter qualquer função não linear maluca ali para explicar os dados, né? Então, no fim, ó, você ainda tem uma distribuição de funções. Isso aqui é bem complexo de entender, mas é uma distribuição de possíveis funções que passam por aqueles pontos ali. Nos pontos onde ela passa pelos pontos, né, que você tem, que seriam os dados, né, ó, que são os dados. Nos pontos onde ela passa ali pelos dados, ela tem uma incerteza pequena, né? Então, quase todas as funções passam por aqui. Falei antes para vocês lá, quase todas as retas passam naquela região bem concentrada, né? E aqui na região onde tem incerteza, as funções ela tem um espalhamento maior. Aquele método de otimização bayesiana lá para escolha dos hiperparâmetros usa exatamente isso aqui como parte do processo, tá? Semana que eu expliquei sobre isso aí, eu falei rapidamente sobre isso para vocês. E aí aqui eu tô só recapitulando isso, né? Então, onde eu tenho dados, que são esses pontinhos que estão aqui, a incerteza é pequena, onde eu não tenho é grande, igual era bayesiana lá, só que agora eu tenho qualquer função não linear, tá? Isso aqui também usa a ideia de kernel, não vou detalhar toda essa história, que também é bem complexa e longa. Esse modelo aqui é super complicado, tem várias etapas, né? Ele também usa o kernel para uma questão não linear aqui, né? Apesar de não ser o kernel da SVM diretamente, mas existe uma relação, né? E aí o que acontece é que na literatura recente aí para modelos não lineares aí, esse cara aqui meio que tomou o lugar aqui da SVM para regressão, né? Tudo isso aqui tem no scikit-learn, né? Você pode olhar lá, né? Vou tentar mostrar rapidinho aqui para vocês como que ficaria olhando para um cenário aqui, fazendo a polinomial lá, mostrando aquele mesmo exemplo que eu falei antes, né? Aí, mais para frente aqui, eu estou colocando com a árvore de decisão, né? Ó, decision tree, daí você tem que tomar cuidado que é o regressor lá, né? No regressor no, na árvore de decisão, né? Mas a parametrização é a mesma. Bem parecido lá com o de classificação, né? Ó, só acompanhando os dados aqui nessa distribuição. Mesma coisa para o Random Forest. Se quisesse usar SVM, usar o Gaussian Process ali também, é a mesma coisa, só importar lá o método, né? E o esquema de treinamento é bem parecido, né? Isso aqui não tem muito segredo, o caminho é mais ou menos esse aí. Beleza, gente? Perguntas? Deu para entender pelo menos a ideia? Eu sei que isso aí é meio complicado, né? Bom, eu não tenho mais muita coisa para falar sobre regressão, né? Acho que acaba sendo meio repetitivo com a parte de classificação, então eu vou parar minha gravação por aqui, tá? Não sei se tem alguma dúvida aí.